Judicial do Rio de Janeiro, o Justa Questão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores, a professora e advogada Ludmila Abílio, professora de São Paulo, o procurador e professor aqui do UFRJ, Rodrigo Carelli. É um grande prazer tê-lo conosco aqui para debater no dia de hoje. O desembargador Rildo Brito, aqui do TRT da Primeira Região. E, por fim, mas não menos honrado com a sua presença, o ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Ramos. E todos foram aqui convidados para se colocar diante de um tema altamente polêmico. E como não poderia deixar de ser, esses são os temas bons para proporcionar um debate bastante interessante e enriquecedor. E ele, na verdade, é polêmico não apenas no Brasil, também fora do Brasil há diversas opiniões judiciais, inclusive institucionalizadas, já proferidas sobre o assunto. Temos o Tribunal da Califórnia, o Tribunal do Reino Unido. Pelo mundo inteiro se debate exatamente isso que iremos a discutir hoje, a uberização do trabalho. Aqui no Brasil, inclusive, os tribunais regionais também não se entendem. Terceira região, 15ª região julgam de um jeito. Aqui na primeira região já encontramos decisão em sentidos diferentes. O TST começa a se posicionar com algumas decisões da 4ª turma e da 5ª turma, mas algo ainda que não se pode dizer que é uma unanimidade no tribunal. Então, ainda um longo caminho para percorrer para que cheguemos a um consenso mínimo em torno de uma situação que gera enormes dúvidas em todos que trabalham com o direito do trabalho, com o processo do trabalho, com a vida, com o mundo do trabalho em geral. Há uma pesquisa, uma constatação, um dado interessante difundido pelo site Jota, é um site jurídico muito conhecido, no sentido de que já há mais de 900 decisões espalhadas pelo Brasil tratando exatamente dessa questão. Então, o nosso objetivo aqui é justamente tentar refletir um pouco desse mosaico opinativo no debate de hoje, com diferentes segmentos do nosso cenário institucional. Uma professora, advogada, um procurador do trabalho, professor, um desembargador, um ministro de um tribunal superior. Então, são diversas opiniões que não precisam convergir necessariamente, não há verdades absolutas. O intuito é de, justamente como eu mencionei antes, enriquecer o debate e permitir que você que nos assiste ou consolide o seu juízo de valor, o seu ponto de vista, ou, no contrário, se você ouvir um argumento interessante, você reflita melhor e até mesmo mude de opinião. Então, sem maiores delongas, eu agora passo a palavra à nossa primeira expositora, a professora Ludmila Abílio, a quem eu mais uma vez agradeço a sua gentil presença no debate da Escola Judicial. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Fábio e a oportunidade de participar hoje desse evento da Escola Judicial, nessa mesa tão ilustre, inclusive junto ao professor e Dr. Rodrigo Carelli, que aí vamos em campos distintos. Infelizmente, Dr. Fábio, há uns 20 anos atrás, entre o direito e as ciências sociais, eu cometi aquele erro que me traz até hoje muita satisfação, entretanto, foi optar pela sociologia. Então, venho com o professor Rodrigo Carelli em campos diferentes, tentando construir uma perspectiva crítica, e de uma compreensão desse fenômeno aí, que hoje nós chamamos de uberização do trabalho. Então, vou fazer uma apresentação de um ponto de vista muito sociológico, que é o que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, e bem rapidamente, na verdade, a uberização é um campo muito complexo, que envolve processos sociais que estão em jogo há décadas, e que nos traz desafios ainda mais específicos quando nós pensamos a partir da periferia, no mundo do trabalho, que nunca se estruturou plenamente, de direitos que não se universalizam, de uma predominância permanente, persistente da informalidade, atravessada por profundas desigualdades sociais. Então, esse tema se torna ainda mais espinhoso, porque se trata, de fato, de uma novidade, mas que aterriza num campo desde sempre precário, extremamente flexível do mundo do trabalho.
mas não quer dizer que nós não estamos enfrentando uma novidade, e que acho que envolve a todos aqui, né, pensar as formas de regulação, de proteção, as noções de justiça, de dignidade, que podem ser tecidas ou não na sua relação com a uberização. Então, eu vou falar em linhas muito gerais, né, esperando que depois a gente possa debater, aprofundar um pouco mais algumas questões, né, mas eu compreendo a uberização do trabalho como um novo tipo de gerenciamento e controle e organização do trabalho, o que vai implicar numa discussão sobre as formas de subordinação que vão operar por meio desse novo tipo de gerenciamento e controle. A uberização, nós podemos dizer que ela é tecida por dois elementos centrais. E de saída, um fato que acho que é importante a gente sempre ter em mente destacar, que a uberização não se inicia com a empresa Uber, e que a uberização também não está restrita exclusivamente ao trabalho controlado por meio das plataformas digitais. Quer dizer, nós podemos entender a uberização como uma tendência que vai atravessando no presente ou como um futuro possível, né, diversas relações de trabalho, e pressiona hoje o mundo do trabalho, né, e talvez esse tema ganhe tanta relevância, não só pelo fenômeno social, que hoje envolve centenas de milhares de pessoas pelo mundo, milhões de pessoas, né, mas também porque nós, talvez mais claramente ou mais intuitivamente, compreendemos a uberização como um futuro possível e generalizado para as relações de trabalho. Quer dizer, algo que está pressionando o mundo do trabalho. Nesse sentido, o termo uberização, ele é muito bom e ao mesmo tempo frágil, né? Porque a uberização, a empresa Uber vai dar para nós a visibilidade sobre os elementos centrais da uberização, mas ao mesmo tempo pode nos fazer incorrer nesse erro de que foi a empresa Uber ou são as plataformas digitais que estão promovendo a uberização do trabalho. A minha perspectiva é de que as plataformas digitais, sim, são centrais nesse processo, mas muito mais como catalisadoras de elementos que estão em curso e que ultrapassam esse determinismo tecnológico, né, e envolve uma série de questões que eu vou tentar aqui falar de uma forma um pouco rápida demais, mas esperando conseguir traçar um panorama dos elementos centrais da uberização. Bom, nós podemos pensar que a uberização envolve dois elementos centrais e que estão totalmente interligados. Por um lado, está em jogo a consolidação do trabalhador como um trabalhador sob demanda, e que é controlado por meios técnicos que possibilitam o uso muito eficiente, muito eficaz e racionalizado desse trabalhador como um trabalhador sob demanda. E associado a isso, estão o que nós poderíamos chamar, agora eu venho escrevendo mais, me detendo mais nesse aspecto, né, dos processos de informalização do trabalho. E aí eu vou iniciar por essa ideia, né? O que seriam esses processos de informalização do trabalho? Bom, num primeiro momento, né, se trata de constituir uma multidão de trabalhadores que passam a viver na condição de trabalhadores informais, né? Então, por exemplo, se nós olharmos hoje para a categoria entregador, que é interessante porque você falava de motoboy, né? O próprio processo de uberização reconfigurou a profissão, e nós até passamos a chamar esses trabalhadores de uma nova forma, né? E se eu conseguir chegar lá, vou pensar um pouco nessa indistinção que vai tecendo a categoria entregador, né? Mas se nós olharmos para os motoboys, com quem eu faço pesquisa já há mais de 8 anos, então acompanhei esse processo de uberização, a entrada das empresas de aplicativo, toda a reconfiguração desse trabalho, né, especialmente na cidade de São Paulo. O que nós vemos? Há 8 anos atrás, os motoboys eram trabalhadores terceirizados no modelo clássico de terceirização, né, e passavam por um processo de formalização.
não é possível a gente dizer que eles eram, em sua maioria, formalizados, mas estavam se formalizando, né, e as empresas que operavam legalmente por meio das terceirizações estavam formalizando esses trabalhadores. Com a entrada das empresas de aplicativo, passados 4, 5 anos, essas empresas, em sua grande maioria, quebram, não conseguem concorrer com esse novo modelo de organização. E o que nós temos? Uma multidão de centenas de milhares de trabalhadores que passam a ser considerados autônomos por conta própria, ou que é uma definição mais complicada, empreendedores de si próprios, né? Então, a uberização, ela tem esse aspecto de informalizar as relações de trabalho. Mas eu venho pensando na informalização, e talvez seja essa contribuição mais do campo sociológico que eu possa trazer, né? A informalização, ela ultrapassa a questão que já é bastante séria e urgente de ser debatida, né, e regulamentada, etc., da formação de centenas de milhares de trabalhadores informais, que também nós temos que olhar para os processos de oligopolização, quer dizer, o caso dos motoboys é muito evidente isso. Então, as empresas, você tinha um trabalho disperso, né, organizado de forma dispersa por empresas terceirizadas de diversos portes, né, e você passa a ter, 4, 5 empresas que passam a organizar, em sua grande maioria, é claro que ainda existem formas dispersas de organização desse trabalho, mas passam a centralizar todo o controle sobre a forma como esse trabalho é distribuído, precificado, né, e distribuído no tempo e no espaço. Então, é um enorme processo de oligopolização. Então, hoje nós temos aí, não temos dados claros de quantos trabalhadores são, né, isso também é politicamente determinado, poderíamos ter acesso a esses dados, mas, por enquanto, a privacidade das empresas está mais preservada do que a dos próprios trabalhadores, que têm seus dados extraídos permanentemente por meio de regras que não estão claras. Bom, então, o que nós temos? Um processo de oligopolização e, ao mesmo tempo, a formação dessa multidão, né, de centenas de milhares de trabalhadores que passam a ser controlados e gerenciados por algumas empresas. Mas opera aí um sentido mais complexo de informalização do trabalho. E aí eu estaria me referindo a uma perda de formas claras, socialmente estáveis, socialmente acordadas, socialmente contratualizadas, das próprias regras e mecanismos que regem o processo de trabalho, né? E isso não se inicia com a uberização, né? Isso está relacionado, todas essas décadas nós estamos debatendo a flexibilização do trabalho, os processos de precarização do trabalho, e todo esse debate vai envolver o quê? Uma perda de distinções claras que operavam na determinação do que era tempo de trabalho, o que não era, né? O que era o local de trabalho, o que não era, o que era a jornada de trabalho, a duração da jornada de trabalho e o tempo de trabalho que extrapolasse essa jornada pré-definida, o valor da hora do trabalho, né? Tudo isso está intimamente relacionado com a própria definição de emprego e de trabalho formal, né? Eu gosto muito de recorrer à figura do Charlie Chaplin na esteira de fábrica, porque ela é muito simbólica, né, desse modelo fordista, onde as nossas referências do que é a regulação do trabalho foram se constituindo. Então, você tem muito claramente localizadas as formas de controle que operam sobre aquele trabalhador, a relação dele com a máquina, né, o tempo de trabalho, quando que ele entra da fábrica, quando ele sai da fábrica, a figura de um gerente, né, então está muito claro o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é hora extra, o que não é, o que é local de trabalho, o que não é, e, consequentemente, uma série de regulações que vão definir as noções de justiça, de dignidade, de proteção em torno desse trabalhador. Bom, a partir dos anos 70, com as formas toyotistas que vão se combinar
com uma série de transformações, com a globalização, aí são outras discussões, né, com isso que nós chamamos de neoliberalismo, o processo de flexibilização do trabalho, vão se desenhando novas formas de controle sobre esse trabalhador. E essas novas formas, hoje todos nós estamos aqui até o teto de conhecer o que são essas novas formas, né? Todos nós que hoje estamos trabalhando em home office, o que infelizmente hoje constitui um privilégio, não um direito, né? Isso vai traçar uma linha divisória nos níveis de proteção que vão operar em plena pandemia, né? Mas isso não quer dizer que por estarmos mais protegidos, estejamos trabalhando em melhores condições, em alguma medida nós podemos pensar nisso, né? Então, todos nós estamos sentindo na pele o que é a perda de distinções entre o que é o tempo de trabalho, o que não é, o que é o local de trabalho, o que não é, o que são custos do trabalho, custos incontabilizáveis, a minha casa, a internet, a luz, o meu computador, uma série de coisas passam, né, a ser custos que são transferidos para mim na execução do meu trabalho, e isso é mais ou menos formalizável, né? E o que envolve esse processo também de um processo de informalização dos mecanismos de controle do trabalho é uma transferência, e aí é a nossa distinção com a figura do Charlie Chaplin, né? Porque de um corpo rebelde, que você tem que controlar no tempo, no espaço, o melhor uso daquela força de trabalho, esse novo modelo vai compreender que nós somos bons gerentes de nós mesmos, né? Então, não necessariamente eu preciso ter o relógio de ponto para trabalhar uma jornada inteira de 8 horas ou mais, pelo contrário, nós sabemos que a eliminação desses mecanismos formais vem se traduzindo em mais trabalho, em mais tempo de trabalho, em formas menos contabilizáveis. E é transferido para o trabalhador um gerenciamento de si próprio, né? O que vem sendo muito erroneamente associado à figura do empreendedorismo de si. Em realidade, o que está em jogo é um mundo do trabalho extremamente competitivo, onde pairam as ameaças do desemprego permanente, onde pairam novos métodos de avaliação e controle, e onde é transferido para o trabalhador um gerenciamento sobre sua própria produtividade, mas por meio de regras, né, sobre as quais ele não detém poder de negociação. Quer dizer, ele está subordinado a regras, mas essas regras operam de forma cada vez mais invisível e pouco localizável, né? Então, esses são modelos que foram se forjando aí a partir dos anos 70 e que ganham muito corpo com a uberização, ao ponto de nós chegarmos ao quê? A figura de um trabalhador que não é contratado, não há seleção formal, não há número de vagas. Então, se eu quiser hoje me tornar um entregador, eu não preciso chegar numa empresa, mostrar minha experiência, mostrar minha habilitação. Não, eu faço um cadastro, né? E se esse cadastro for aprovado, né, eu posso me tornar hoje um entregador. E estou falando de entregador, motoristas Uber, mas uma série de outras ocupações que estão mais ou menos visivelmente se uberizando. Então, não há contratação, não há número de vagas, não há um processo seletivo, não há nenhum tipo de pré-determinação clara, prescrição do trabalho não há, né? Então, não se diz que moto você tem que ter, não se diz qual experiência você tem que ter, não há pré-determinação sobre a sua jornada de trabalho, não há pré-determinação sobre o seu local de trabalho, e tudo isso será um prato muito cheio para se dizer, então não há controle sobre esse trabalhador, mas é o oposto. O que estão operando aí são formas cada vez menos visíveis e localizáveis, materialmente localizáveis e menos socialmente acordadas, né, de controle e gerenciamento desses trabalhadores. Então, o que está em jogo? Nós temos trabalhadores, longe de ser a formação de bicos
ou algo esporádico, ou mesmo uma solução para o desemprego, a uberização ela está transformando as relações de trabalho, né? Então, não é que um motoboy estava desempregado, ele se uberizou, suas relações de trabalho se transformaram, né? O que está em jogo aí? Está em jogo um trabalhador que depende inteiramente desse trabalho, que se dedica, e a ideia da jornada de 8 horas parece coisa realmente do século passado, né? Que dedica horas, 12 horas do seu dia, 6, 7 dias por semana, né? Há uma ocupação que se torna sua fonte principal de renda. Entretanto, nós temos que olhar para a experiência desses trabalhadores e compreender. Esse trabalhador inicia o dia hoje sem ter a menor ideia de quanto ele receberá de trabalho, de qual é o valor da hora de trabalho, de como é feita a distribuição do seu trabalho. E aí nós vamos chegando nessa ideia de um trabalhador sob demanda, né? Então, junto com esses processos de informalização do trabalho, vai se consolidando a figura de um trabalhador que está disponível ao trabalho, mas só será utilizado de acordo com determinações das empresas que estão diretamente ligadas, 2 minutos? É isso? Que estão diretamente ligadas com as dinâmicas da demanda. Então, você ser um trabalhador just in time, eu venho usando esse termo, mas a gente poderia falar um trabalhador sob demanda, é você ser um trabalhador que está disponível, mas você passa a ser utilizado, e aí nós temos meios técnicos extremamente eficazes para isso, no que nós podemos chamar de gerenciamento algorítmico do trabalho, né, que vão utilizar essa força de trabalho da melhor forma possível, né, no tempo e no espaço, da forma mais racionalizada possível, né. Inclusive, a reforma trabalhista, ela foi muito eficiente em criar, por dentro do trabalho formal, a categoria do trabalhador sob demanda, né, que é o contrato de trabalho intermitente. Então, você figura como um trabalhador formal, mas você já não tem mais nenhuma garantia sobre qual é a duração da sua jornada de trabalho, qual a distribuição do seu trabalho e quanto você será remunerado para garantir a sua sobrevivência cotidianamente. Então, Fábio, para resumir muito, peço aí mais 2 minutinhos a mais, só isso, juro. O que está em jogo aí? Está em jogo quando a gente fala em empreendedorismo de si, né, quando a gente fala que esse trabalhador tem autonomia, liberdade de escolha, etc., né, o que está em jogo aí de fato? Está em jogo uma mudança na concepção social de quais são as responsabilidades do Estado e do próprio capital sobre esse trabalhador, né? São trabalhadores que passam a ser utilizados como pura força de trabalho, a ser recrutada e utilizada quando necessário, né? Toda transferência, toda a gestão da sobrevivência desse trabalhador é transferida para ele próprio. É como se o Estado e o capital se retirassem da sua obrigação minimamente instituída, que é garantir a reprodução daquela força de trabalho no tempo e no espaço, sua reprodução social enquanto ser humano. Então, vão se desfazendo as medidas sobre o que é a dignidade, do quanto uma força de trabalho pode ser usada durante o tempo de um dia, qual o mínimo necessário que essa força de trabalho tem que ter de remuneração para sobreviver, se ela se acidentar no meio da rua, o que vai acontecer com ela, né? Tudo isso vai se desfazendo e sendo transferido para o próprio trabalhador, por meios técnico-políticos hoje, que conseguem, de fato, gerenciar essa força de trabalho da forma mais eficaz possível. Então, eu gostaria de me estender mais, mas eu queria fechar com esses 2 elementos. Nós vamos perdendo, e daí que nós estamos aqui nos debatendo para entender as formas de controle e subordinação que operam sobre esse trabalhador. Então, o processo de informalização, que corre totalmente atrelado com essa redução do trabalhador pessoa humana a trabalhador força de trabalho, né? Então, essas 2 coisas estão se encontrando de forma bastante perversa na uberização e nos desafiando a compreender as formas de regulação. Isso envolve essa transferência de gerenciamento
do tempo para o próprio trabalhador. Mas veja, se você conversar com qualquer trabalhador uberizado hoje, metade do tempo dele é dedicado a decifrar as regras que controlam o próprio trabalho. O trabalhador não sabe por que não veio corrida para ele, por que ele foi bloqueado, por que veio a bonificação, mas ele não conseguiu cumprir, por que o colega recebe a corrida e ele não recebe, e uma série de coisas que a gente poderia falar horas aqui, que só podem ser compreendidas por meio do trabalho empírico, a partir da experiência desses trabalhadores, porque para o lado das empresas, as regras são obscuras e não estão decifráveis, tá? Então, eu vou encerrando com essas ideias, né? E agradeço aí a vocês, é difícil falar, viu, da uberização em 20 minutos, e fiz o meu melhor aqui, como possível. Obrigada, doutor Fábio. Eu que agradeço, professora Ludmila, obrigado pela sua presença, e de fato, nós aqui no mundo telepresencial, estamos nos reinventando, né, no direito dos congressos presenciais, a gente sempre se habituou a falar com bastante extensão, mas aqui, geralmente, as coisas são mais velozes, né? Então, sem também perder muito tempo, um tempo precioso para vocês, eu passo a palavra ao professor Rodrigo Carelli, né? Porque após essas observações mais sobre uma análise empírica, né, sociológica da realidade desse recorte do mundo do trabalho, o professor Rodrigo tem a primeira tarefa de fazer essa ponte interdisciplinar entre a sociologia e o direito. Então, por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Fábio. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente a oportunidade, ao desembargador Leonardo. É uma honra estar aqui com a professora Ludmila, com o desembargador Rildo. Estamos sempre juntos nas sessões, agora aqui nessa mesa aqui. E o ministro Alexandre, é um prazer em conhecê-lo. Eu vou tentar colocar aqui uma apresentação de slide, espero que dê certo. Vamos ver se vai dar certo. Se vocês puderem, vão ver aí, eu acho que vai dar certo. Acho que sim, né? Então, nosso tema aqui, uberização do trabalho, eu acho que... Eu vou aqui na sequência da professora Ludmila, né, os conceitos básicos nós concordamos aqui, né, as ideias centrais, então eu vou tentar fazer realmente essa ponte aqui, vou iniciar com a sociologia, mas logo já vou discutir algumas decisões em relação ao tema. Então eu acho que nós precisamos de ter uma necessidade de um rigor conceitual, por ser uma questão envolvendo tecnologia e questão muito nova. O que eu percebo é que muitas das discussões, inclusive judiciais, passam em um senso comum que se afasta dos verdadeiros sentidos dos conceitos, tanto dos conceitos dos processos sociológicos, quanto dos fenômenos que nós estamos vivenciando, inclusive relacionados à tecnologia. Me parece que a falta desse rigor conceitual faz com que haja decisões que são afastadas dos traços reais das relações, do que ocorre com essas empresas, o que são plataformas, o que é uberização, plataformização, digitalização. Então, eu vou começar a minha fala aqui tentando trazer esses conceitos aqui para a gente conseguir compreender. Na esteira da professora Ludmila, eu acredito que a uberização é um fenômeno que transcende a ideia das próprias plataformas, inclusive antecede a entrada das plataformas. O processo de uberização como um trabalho, e aqui eu coloco algumas características que eu entendo da uberização, a uberização como um trabalho sob demanda, por contratação precária de um trabalhador formalmente autônomo, com pagamento desse trabalhador por peça ou por tarefa, e o controle por programação, aquilo que a professora Ludmila falou do autogerenciamento controlado, esse controle, algoritmo, essas são características aqui, e eu até falo controle por programação ainda mais amplo do que um controle por algoritmo, justamente porque antecede ao fenômeno da entrada das plataformas. A plataformização
para mim, então, é como o trabalho uberizado, comandado e controlado por meio de plataformas digitais. Então, a plataformização é um fenômeno que faz com que a uberização seja muito mais eficiente, porque permite todo esse controle da multidão por meio de armas tecnológicas, digamos assim, que detêm as empresas. Tudo isso está envolvido em um processo mais amplo, que é o da digitalização. Nós estamos em um processo de digitalização da sociedade como um todo. É um processo geral e global em todas as esferas da vida, de uso intensivo de processamento eletrônico de dados transmitidos por comunicação via rede mundial. Ou seja, é um processo que invade desde relacionamentos amorosos, ou como nós vivenciamos essa pandemia, né? Nós estamos sobrevivendo emocionalmente à pandemia em contato total com a digitalização da sociedade. Isso vai em todos os âmbitos da sociedade. Cada vez mais a digitalização estará presente. Isso é um dado importante, isso é uma questão importante para a gente passar à frente. Mais conceitos com necessidade de um tratamento com rigor. Plataforma digital. O que é uma plataforma digital? Hoje se fala plataforma digital, e pouco se discute o que é uma plataforma digital. Plataforma digital é infraestrutura eletrônica para processamento, coleta e mineração de dados para a realização de atividade empresarial nos mais diversos setores da economia. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça é: plataforma digital não é um setor da economia. Plataforma digital é uma infraestrutura eletrônica para a realização de uma atividade econômica. Com a digitalização da sociedade, cada vez menos vai fazer sentido o que se costuma dizer: a plataforma lá ela é do setor de tecnologia. Isso já não faz sentido hoje. Não vai fazer nenhum sentido proximamente. Quando no futuro, daqui a 10 anos, observar as discussões hoje, se, por exemplo, o Uber é uma empresa de tecnologia, eles vão falar: nossa, mas aquele pessoal estava atrasado demais. Por quê? Porque a plataforma é um instrumento, um meio, a infraestrutura para a realização de uma atividade econômica. Dizer que é uma empresa de tecnologia porque usa uma plataforma ou usa um aplicativo ou tem um aplicativo, isso não faz sentido nenhum. Hoje nós temos aqui exemplos de plataformas digitais, a plataforma digital do YouTube, o Facebook tem uma plataforma digital, a Amazon tem uma plataforma digital, Spotify tem uma plataforma digital, Netflix tem uma plataforma digital, lojas americanas têm uma plataforma digital, o Itaú tem, e logo todas as empresas terão uma plataforma digital por conta da digitalização da sociedade. Muito se fala também trabalho por aplicativo. Também não é correto. O aplicativo é uma mera interface para acesso à infraestrutura eletrônica de uma atividade econômica. O aplicativo é somente essa parte visível que está em nossos celulares, nossos smartphones, que dá o acesso, e aí vem a mão dupla, nós somos controlados de outra parte pelas empresas que exploram as plataformas, que detêm as plataformas. Outro conceito que a gente tem que deixar claro é o de algoritmo. O algoritmo também é um conceito que precede a digitalização da sociedade, precede a plataformização. O algoritmo é um conjunto de instruções, que é milenar, inclusive, esse conceito, é um conjunto de instruções para a obtenção de determinado objetivo. Como Yuval Harari fala no livro dele, Homo Deus, é como se fosse uma receita de bolo. A receita de bolo é um algoritmo, é um passo a passo para a obtenção de um resultado pretendido. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma concepção de desenhos que, ao executar-se sobre uma arquitetura física, produzem resultados que maximizam o rendimento de uma atividade que você planeja. Esses processos baseiam-se em sequências de entradas que são entendidas e armazenadas pela dita arquitetura, que inclusive toma decisões a partir de todos esses processos, faz parte desses processos. Então, ele se junta ao algoritmo dentro de uma plataforma digital, dentro de uma estrutura eletrônica, para a obtenção de melhores resultados a partir dos inputs dados. Por quem? Por quem
quem detém a plataforma eletrônica e digital e faz com que ela seja sua infraestrutura para a realização de um determinado negócio, praticamente qualquer negócio. Temos aqui na tela de vocês aqui a plataforma do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um varejista, é uma loja varejista. Ela tem uma plataforma, ela tem um aplicativo, e isso não a faz ser uma empresa de tecnologia. Ela simplesmente é uma empresa que tem uma plataforma digital para a realização de seu negócio, que é o mercado varejista. Da mesma forma, nós temos aqui na tela dos senhores aqui o aplicativo do Bradesco, que aciona a plataforma digital do Bradesco, que, por meio dela, ela realiza as atividades bancárias. Ninguém duvida qual a natureza da atividade econômica do Bradesco. O Bradesco realiza uma atividade bancária. Bancária por meio do quê? Por meio da sua plataforma digital, que tem a interface com o seu cliente, o aplicativo, o app, que nós tanto conhecemos para tudo dentro dos nossos celulares. Aqui nós temos o exemplo do Magalu, e aí seguimos o mesmo raciocínio. Magazine Luiza, então, vende roupas, eletrodomésticos e tudo mais por meio da sua plataforma digital. Aqui nós temos um exemplo até mais complexo, que é a Volkswagen. Para se ver o processo de digitalização da sociedade, hoje a plataforma digital da Volkswagen, não só da Volkswagen, como, por exemplo, da General Motors no Brasil, Chevrolet, vem sendo cada vez mais uma parte importantíssima no próprio automóvel. Ele vem se digitalizando por meio de uma plataforma que controla tudo do automóvel. Para a realização do que ninguém vai duvidar que a Volkswagen não é uma empresa de tecnologia, ela fabrica carros. Aqui nós temos a Localiza. A Localiza, que todo mundo sabe que é uma loja de aluguel de carros, essa é a atividade econômica dela, ela tem uma plataforma, ela tem o seu aplicativo para a realização da sua atividade econômica. Então, nós não temos, e só vai dar erro se a gente entender ou tentar compreender que uma plataforma ela tem um setor da economia que se chama plataforma digital. Isso não faz sentido nenhum colocar o Spotify, o Tinder, o Viva Real, que faz aluguel e venda de imóveis, ou seja, uma imobiliária, de Uber, e dizer que todas essas são do mesmo setor econômico. Vai dar errado. A gente não vai conseguir compreender muito bem se nós partirmos de conceitos errados, equívocos, em relação ao que realmente são. Então, algoritmo em relação ao trabalho. Desculpe-me que eu estou indo também muito rápido, porque 20 minutos realmente é muito pouco. O algoritmo em relação ao trabalho é um conjunto de instruções baseadas em inteligência artificial, inscritas em uma plataforma digital para a obtenção de um determinado resultado. Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes colocam para a gente, é o bicho de 7 cabeças, o algoritmo, o algoritmo vai acabar comigo, o algoritmo eu não entendo muito bem. Não, é simples, é um conjunto de instruções em linguagem computacional que, em cima de uma arquitetura de computação, constrói todas essas instruções que são recombinadas pela inteligência artificial para a obtenção de um determinado resultado. Resultado que quem colocou, quem são os inputs, quais os resultados que se quer. No caso da receita de bolo, eu quero um bolo, seja ele qual for. No caso que eu realizo uma atividade econômica, eu quero obter uma determinada resultado, ou seja, vender imóvel, vender empréstimo, ou transportar as pessoas pela cidade, transportar mercadoria pela cidade. Tá? Então, para o mundo do trabalho, e aqui que reside aquilo que a professora Ludmila diz, né, da obscuridade, né, do algoritmo, porque o algoritmo, esse ser escondido e não compreendido, ele é ao mesmo tempo gerente capataz e regulamento de empresa, tudo ao mesmo tempo agora.
ele substitui aquela pessoa que vai ali logo na frente dar as ordens, e, ao mesmo tempo, ele tem essas regras que são inscritas e não podem ser lidas como um regulamento de empresa deve ser. Então, por isso, como disse a professora, os trabalhadores passam grande parte do seu tempo tentando decifrar quais são essas regras, e vai na tentativa e erro, e, de repente, eles são dispensados, mandados embora da empresa. Né? E eles, muitas das vezes, não sabem nem por que eles foram mandados embora, não sabem nem por que eles foram para o olho da rua. Eles descumpriram alguma regra que não estava clara. Mas a regra para a empresa estava clara, porque para ela a regra é clara e está inscrita no algoritmo. Bom, o controle, eu trouxe aqui, são trabalhadores da Amazon que são controlados por algoritmo. Muitas vezes, eles são contratados por meio da plataforma e são, inclusive, dispensados sem qualquer intervenção humana. Eles são controlados pelos aplicativos que estão dentro deste aparelho que eles carregam o tempo inteiro e que controla os passos, controla a velocidade, controla tempo para pegar o produto e levar para outro lugar do armazém. São as fábricas modernas. Esses trabalhadores trabalham controlados, inclusive dispensados, sem qualquer intervenção humana, com base no controle realizado pelo algoritmo dentro da plataforma. Eles são controlados por esses aparelhos que se assemelham demais com aplicativo. Seriam esses trabalhadores de aplicativo, trabalhadores de plataforma? Aqui a gente começa a compreender também que trabalhador de plataforma, trabalhador de aplicativo não tem muito sentido. Existem plataformas que realmente os trabalhadores são autônomos, por exemplo, Get Ninjas. Você quer contratar um pedreiro, quer contratar um professor para te dar uma aula particular de qualquer coisa, ela só faz uma intermediação eletrônica entre o contratante e a outra pessoa. Então, não faz muito sentido falar em trabalhador de plataforma, porque todos nós nós aqui, procuradores, juízes, já somos trabalhadores de plataforma. Nós trabalhamos no plataforma, seja ele do processo judicial eletrônico, lá no Ministério Público, o MPT digital. Nós somos trabalhadores de plataforma. Isso não faz grande sentido. Todos os trabalhadores, praticamente, do mundo serão trabalhadores em plataforma de uma hora ou outra. Eu trouxe decisões aqui, que eu chamo de decisões judiciais do século XXI, porque não se utilizam de uma construção do século XX, que adequaram a sua visão a essa própria mutação que a sociedade ocorre e está na nossa cara. Bom, eu começo pela Corte de Justiça da Comunidade Europeia, que diz, olha, não faz nenhum sentido o Uber ser empresa de tecnologia. A Uber é uma empresa de transporte, ela realiza o serviço de transporte, ela realiza o controle dessa atividade de transporte. Foi uma escolha dela. Então, isso é a Corte de Justiça da Comunidade Europeia. A Corte de Cassação, a mais alta Corte de Justiça na França, reconhece consistentemente o vínculo de emprego, tanto de trabalhadores em plataformas digitais de entrega, quanto de transporte de pessoas, por conta do sistema de geolocalização que realiza vigilância e controle dos trabalhadores, um poder de direção e controle da execução da prestação do trabalho, identificando aí nesse conceito que a nossa subordinação ela é oriunda da doutrina francesa, da jurisprudência francesa, e diz que isso é subordinação e que essas empresas realizam ordens e instruções, controlam a execução e sancionam as faltas. Eu trouxe aqui também a Corte Superior do Trabalho da Alemanha, que em recentíssima decisão, muito interessante, reconheceu, mesmo que lá não tem o nosso parágrafo único do artigo 6º, que expressamente prevê a subordinação algorítmica, eles não têm. Eles avançaram na interpretação da subordinação a partir de como essa subordinação é realizada no século XXI. Aqui, nesse caso, eram trabalhadores em supermercados, que iam a supermercados para verificar preços e como estavam as embalagens do produto em supermercados, em mercadinhos. E também identificou como
controle de trabalho, a gamificação. O Tribunal Supremo da Espanha também entendeu que o meio de produção é o programa informático, que uma moto e um celular são meios acessórios e complementares, né, que quem tem uma organização própria, uma infraestrutura para a realização de um negócio, é a empresa. É muito interessante que isso aqui resultou, essas decisões, já são 2 do Tribunal Supremo, elas redundaram em uma nova lei que avança, reconhece como vínculo de emprego e, além disso, concede aos sindicatos um acesso ao algoritmo na parte em relação ao trabalho. Então, nós temos a divisão de apelação da Suprema Corte de Nova York, também reconhecendo o vínculo empregatício, né? Uber controla o veículo utilizado, proíbe comportamento, usa o sistema de pontuação para incentivar e promover motorista. Então, vai identificando, buscando ali meios que as empresas utilizam, então, para controlar esses trabalhadores. Nessa decisão da Bélgica, que também não cabe recurso, o fato de estar livre para dar sequência ou não a uma oferta de trabalho, podendo negá-la, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego. Isso aqui é uma decisão que foi baseada, inclusive, na decisão da Corte de Cassação da Bélgica. O Uruguai, por sua vez, utiliza a recomendação número 198, pretendendo, então, buscar isso foi utilizado também na decisão da Inglaterra. Você tem que observar o objetivo do direito do trabalho e a interpretação e o escopo deve ser dado justamente pelos objetivos ou fins do direito do trabalho, é isso que diz a recomendação 198 da OIT. Isso vai ser utilizado pela Suprema Corte na Inglaterra. A Austrália, com o mesmo objetivo, fez uma análise multifatorial. E a Holanda, também em decisão que não cabe recurso, identificou o algoritmo como um instrumento da empresa para realizar o controle dos trabalhadores. A muito comentada decisão do Reino Unido, que já chegou à Suprema Corte, que identificou os trabalhadores de plataforma como workers, no caso da Uber. É muito interessante que, expressamente, a decisão diz que o sistema de avaliação é uma pura ferramenta interna para gerenciar a performance e uma base para tomada de decisões finais para a empresa, não para os trabalhadores, e identificou isso como uma clássica forma de subordinação característica da relação de emprego. Não foi concedido o vínculo de emprego porque o pedido era de worker e não de empregado, e o juiz está adstrito ao pedido. Na Itália, esses trabalhadores são considerados trabalhadores heteroorganizados, porque lá, diferente desses outros países que eu disse, diferentemente do Brasil, lá necessita de um controle pessoal direto para a caracterização do vínculo de emprego, é um outro requisito lá da Itália. Então, foi criado esses trabalhadores heteroorganizados, e eles têm todos os direitos garantidos, todos, como se empregados fossem. Lá também, recentemente, o Tribunal de Bolonha identificou o algoritmo da plataforma como meio de planejar e gerenciar fluxos do seu próprio negócio e que, ao ser cego às diferenças dos trabalhadores, era ocasionador de discriminação. Era uma cegueira deliberada que criava discriminação. Se, por exemplo, fosse uma greve, ou se fosse uma pessoa grávida, né, uma mulher grávida que não conseguia ter a mesma eficiência dos outros. Né? Isso foi identificado nos Estados Unidos também em relação ao empregado da Amazon. Encerrando aqui, né, já acabou o meu tempo, peço só mais um minutinho. No Brasil, nós temos o que os outros não têm. Nós temos o artigo 6º, parágrafo único, que diz expressamente a existência do controle algoritmo, do comando algoritmo. São meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão que se equiparam. Como afirmou a professora Ludmila, a uberização é uma escolha política, e uma escolha política que, como nós vimos, não é a mesma coisa, não é diferente do Brasil, passa pelos tribunais. Inclusive, os tribunais têm sido os orientadores para a regulação do trabalho, uma regulação muito mais forte, muito mais presente, como no caso da Espanha. E essa escolha política, ela tem sido até agora o que
a professora Ludmila chama de processos de informalização do trabalho, eu chamo de esvaziamento subjetivo do direito do trabalho. Como ela bem lembrou, né, esses trabalhadores que vão às nossas portas entregando mercadoria, antes eram empregados, com uma legislação protetiva, né? Eles tinham recém-conquistado uma legislação protetiva, inclusive que não permite isso, essa loucura que nós estamos vendo, que esses trabalhadores correndo para fazer uma entrega para poder ganhar, porque eles ganham por peça. Né? Isso é proibido pela legislação do motoboy. Isso foi a lei veio para protegê-los. E agora eles estão simplesmente desprotegidos. Uma coisa mais velha do que andar para trás, o delivery, né? Quem inventou isso foi Santos Dumont, lá já desde de 100 anos atrás. Então, não cria emprego. O que está havendo, e não só no caso da plataformização, mas da uberização em sentido mais amplo, um esvaziamento subjetivo do direito do trabalho, o direito do trabalho que passa, como ele está na Constituição, como direito fundamental, ou seja, com pretensão de universalidade, ele passa a ser esvaziado, tornando-se nicho. O que vai acontecer? Muito provavelmente ele se terminará. A pergunta que fica é qual Brasil nós queremos no século XXI, né? Um país em que a maior parte dos trabalhadores é MEI e paga R$50, que, com a esperança, né, que a gente sabe que é vã, não tem conta matemática que fecha, que eles vão receber uma proteção social sem contrapartida empresarial, pagando somente R$50. Né? Gente, muito obrigado, me desculpa que eu passei um pouquinho aqui meu tempo, mas, como diz a professora Ludmila, é difícil, né, sobre esse tema. Eu vou tentar tirar aqui. Deu certo? Sim. Saiu. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, como sempre, né? A professora Ludmila, o professor Rodrigo, palestras bastante instigantes, né, que geram bastante reflexões. E agora, continuando aqui a nossa exposição, eu passo a palavra para o desembargador Rildo Brito, que poderia expor o seu ponto de vista jurídico, né, como desembargador aqui do Tribunal do Rio, sobre esse tema tão polêmico, como eu já cansei de enfatizar aqui para todos. Por favor, professor, desembargador Rildo, passo a palavra. Bem, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os meus colegas de debate, professor Ludmila, procurador Rodrigo, ministro Alexandre. Também agradecer ao desembargador Leonardo Pacheco, diretor da nossa escola, pelo convite. Cumprimentar também os servidores da escola e o juiz Fábio Rodrigues Gomes. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. O que me trouxe aqui hoje foi um voto que eu proferi em uma reclamação trabalhista envolvendo a discussão sobre a formação não do vínculo empregatício envolvendo o motorista de carro e a plataforma Uber. O desembargador Leonardo Pacheco tomou conhecimento da decisão e achou que minha participação aqui seria útil. Então, embora se cuide de um caso concreto, ele serve como ponto de partida para o debate, pois representa a realidade de incontáveis pessoas no Brasil e no mundo que trabalham com aplicativos do tipo Uber. E apesar das minhas conclusões partirem desse processo específico envolvendo a empresa Uber, as circunstâncias que permeiam esse caso parecem ser aplicáveis a relações similares enquadradas na chamada gig economy. E estamos diante de uma situação, como demonstrou o Dr. Rodrigo, em que o mesmo fato gera interpretações jurídicas diametralmente opostas, né, com resultados absolutamente antagônicos. Eu respeito as opiniões contrárias, mas, para mim, uma das piores formas de injustiça é tratar diferentemente duas pessoas que se encontram numa mesma situação de fato. E é isso que casos como este do motorista de Uber acabam provocando em termos de decisões judiciais. Por isso, considero fundamental, como veremos mais à frente, que o legislador regulamente essa matéria com urgência. Quero deixar registrado também que minha exposição não tem caráter sociológico, nem econômico, nem ideológico. Também não envolve uma pesquisa histórica sobre os motivos que nos trouxeram a este momento do mundo do trabalho. Meu enfoque aqui é jurídico. Também não estou aqui para defender nem condenar nenhum modelo de negócio, atividade econômica ou relação de trabalho. Acredito e defendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o conceito de trabalho decente propugnado pela Organização Internacional do Trabalho. Então, vou fazer minha exposição respondendo a duas perguntas. A
primeira se refere aos aspectos que podem ser destacados para distinguir a relação de trabalho do que eu vou chamar aqui de trabalhadores de aplicativo, com a licença do Dr. Rodrigo, apenas uma expressão para que possamos identificar aqui a situação. Então, aspectos que distinguem a relação de trabalho dos trabalhadores de aplicativo de um vínculo empregatício seletista. E a segunda parte é que tipo de proteção legal esses trabalhadores devem merecer. Então, em relação à primeira questão, que envolve os aspectos capazes de distinguir a relação desses motoristas de Uber de um contrato de trabalho típico, que exige a presença de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, eu vou destacar quatro requisitos ou aspectos. O primeiro deles é o elemento subjetivo, depois a não eventualidade, em seguida a onerosidade e, finalmente, o mais importante, a questão da subordinação. Eu começo por um item que muitas vezes passa despercebido, mas que eu abordei no meu voto. Eu me refiro aqui ao elemento subjetivo que existe em qualquer contrato, inclusive no contrato de trabalho, mesmo dele é tácito, chamado animus contraendo. A doutrina e a jurisprudência invocam com uma certa frequência esse elemento, embora não esteja expresso na CLT. E esse animus contraendo consiste na vontade livre por parte do prestador de serviço de se vincular a um tomador de serviço de maneira subordinada, pessoal, remunerada e não eventual, que são os requisitos previstos na CLT. E também por parte do tomador de serviço de contratar um empregado. Então, eu pergunto o seguinte: quem já se cadastrou na Uber ou numa plataforma similar com essa intenção de se tornar um empregado, ou seja, um prestador de serviço de forma subordinada, pessoal, onerosa e não eventual? Penso que ninguém. A questão até de boa fé. E o aplicativo também não cadastra usuários para serem seus empregados. O motorista usuário se cadastra na plataforma para trabalhar com liberdade, para prestar serviço quando quiser, se quiser, e pelo tempo de que dispuser ou desejar, percebendo os rendimentos daí advindos. Eu não desconheço, evidentemente, o caráter de contrato de realidade do pacto laboral previsto na CLT. Ou seja, o que importa é a relação que acontece no mundo dos fatos, não o que está necessariamente escrito em documentos. Mas esse elemento subjetivo é importante, porque ele guia o intérprete aplicador da lei ao interpretar os fatos, porque ajuda a reconstituir a situação de fato que aconteceu e descobrir a verdade real. E penso que, mesmo quando o contrato de trabalho é tácito, em algum momento é de se esperar que tenha surgido esse elemento subjetivo no prestador de serviço de ser um empregado, até porque as circunstâncias de fato acabam levando a isso, quando se trata de um contrato de trabalho. E no caso concreto que eu analisei, e também me parece ser a realidade, genericamente falando, dos motoristas de aplicativos, não existe essa vontade de ser empregado. Pelo contrário, esses trabalhadores têm consciência da liberdade de que desfrutam, e essa liberdade, aliás, costuma ser um dos incentivos para quem se engaja nessa atividade econômica. Então, essa é a primeira diferença básica que eu gostaria de apontar. No caso do trabalhador seletista, existe uma vontade, intenção de prestar serviços de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual. E na relação que envolve motorista e aplicativo, essa vontade não existe. Um segundo elemento que eu gostaria de abordar é a não eventualidade. Como se sabe, no contrato de trabalho típico, a prestação de serviço se dá de forma permanente, diria diária, ou pelo menos com uma grande intensidade ou frequência durante a semana. Por exemplo, temos o caso do vínculo de empregado doméstico, regulado pela Lei Complementar 150, que requer para a sua formação a prestação de serviço pelo menos 3 dias na semana. Se o prestador de serviço trabalhar menos de 3 dias por semana, mesmo que outros requisitos do contrato de emprego estejam presentes, o pacto laboral não se forma. Se tem uma relação de trabalho autônomo. Então, a repetição é importante, ou seja, a não eventualidade. E no caso dos aplicativos, é notável a liberdade que esses trabalhadores têm de se engajar na atividade se e quando quiser. Eles podem passar dias ou semanas sem trabalhar. Nesse aspecto, existe muito mais uma ideia de intermitência do que de não eventualidade, pelo menos para os trabalhadores que não trabalham, não exercem ofício diariamente. Então, nas situações em que o motorista de aplicativo apresenta uma frequência baixa de prestação de serviço, essa ideia da não eventualidade fica repelida. E aí não se cogita de forma vínculo empregatício. Para aqueles que trabalham diariamente ou com grande frequência, quase diariamente, aí sim esse requisito estaria preenchido.
Terceiro aspecto que merece uma observação é a remuneração. O trabalhador de aplicativo, como no caso da Uber, fica com a maior parte do pagamento efetuado pelo cliente. A plataforma retém uma comissão. Eu pergunto, em que relação de emprego esse tipo de coisa acontece? Simplesmente não acontece. Aliás, essa situação em que o empregado fica com a maior parte do faturamento e repassa uma parte para o seu parceiro, digamos assim, por exemplo, é uma das razões pelas quais a Justiça do Trabalho não vinha reconhecendo vínculo empregatício entre cabeleireiro e salão de beleza. E essa situação acabou, inclusive, regulamentada. Hoje temos a Lei 13.352 de 2016, que trata isso como um contrato de parceria. Ou seja, o prestador de serviço ele fica com a maior parte do faturamento e repassa a comissão para o salão de beleza para fazer frente ao aluguel do espaço, às demais despesas, mas não é contrato de trabalho. Então, apesar de a onerosidade também estar presente nessa relação do trabalhador de aplicativo, ela tem essa peculiaridade que é diferenciada em contrato de emprego seletista. E a circunstância de o profissional fazer desse trabalho sua fonte de subsistência não o converte automaticamente em trabalhador seletista. E gostaria de fazer, inclusive, um comentário em relação a essa parte da remuneração. O que a gente vê na prática é que, a par da liberdade que esses trabalhadores de aplicativos, motoristas de aplicativo, desfrutam, a remuneração acaba sendo bem superior, diria, do que o nosso salário mínimo, né? O nosso baixíssimo salário mínimo, e superior, inclusive, a muitos salários normativos. Não é o mundo ideal, mas isso acaba atraindo muita gente para esse tipo de atividade. E, finalizando esse tópico, eu queria abordar o aspecto da subordinação, ou ausência de subordinação nessa relação dos trabalhadores de aplicativos. O conceito de subordinação, como se sabe, no âmbito do contrato de trabalho, envolve ideias de controle, comando, supervisão, organização no modo de prestação de serviços, e também o poder disciplinar exercido pelo empregador. Então, o empregado se põe à disposição para cumprir as tarefas e as funções atribuídas pelo patrão, segundo a forma de trabalho por ele definida, e sujeito ao seu poder disciplinar. E na outra face da moeda temos os deveres de fidelidade e colaboração por parte do empregado. Eu indago se todos esses elementos da subordinação que a gente vê no contrato de trabalho podem ser vislumbrados ou identificados nessa relação que envolve o motorista e o aplicativo, a Uber. Para mim, a resposta é negativa. Esse trabalhador de aplicativo possui uma liberdade de ação muito grande. Ele se engaja, como eu disse, na sua atividade, se e quando quiser. Pode ficar dias ou semanas sem trabalhar. A maneira como ele presta serviço aos clientes é uma escolha sua. Não há ordens dadas pelo aplicativo. Não há treinamento antes do cadastramento no aplicativo. O chamado algoritmo que faz a plataforma funcionar é uma tecnologia, uma ferramenta que promove essa ligação entre os usuários do aplicativo. No caso da Uber, entre o motorista e o passageiro. Alguns falam na possibilidade do algoritmo controlar e mapear a prestação de serviço por parte dos motoristas e que, por sua vez, estaria engajado no empreendimento, e daí resultaria a subordinação. Com todo respeito, não vejo como extrair do uso dessa tecnologia a figura da subordinação, representada por controle, comando e supervisão da prestação de serviço. Na realidade, a tecnologia, como eu disse, é uma ferramenta que permite aos usuários, que são os motoristas e os passageiros, se conectarem visando a prestação de serviço de transporte. O aplicativo não diz o local em que o serviço deve ser prestado, não está dando ordens ao motorista, até porque ele pode trabalhar assim quando quiser. Inclusive, o motorista pode não aceitar ou recusar a corrida. Pergunto qual o empregado seletista tem a liberdade de não aceitar ou recusar uma ordem do patrão. Tirando a exceção expressamente prevista na CLT para recusa de convocação por parte do empregado intermitente, por razões específicas desse tipo de contrato de trabalho, a recusa numa relação de emprego típica, ainda que uma única vez, por parte do empregado, pode ser considerado em subordinação, e isso rende ensejo, inclusive, a dispensa por justa causa. Já o motorista de aplicativo tem a liberdade de não aceitar ou recusar uma corrida. O máximo que isso pode acarretar é uma redução da sua taxa de avaliação, o que não tem nenhum efeito prático de imediato. E se o motorista desligar o aplicativo ficando offline, nem isso acontece. Então, onde está a subordinação? E como falar em fidelidade do trabalhador de aplicativos, se ele pode se cadastrar em tantas plataformas, quantas quiser, mesmo que sejam concorrentes? No contrato de trabalho típico,
A concorrência por parte do empregado pode ser motivo, inclusive, de dispensa por justa causa. E eu não vejo essa relação dos trabalhadores de aplicativos apenas sob a ótica do algoritmo, da Uber, da empresa que viabiliza essa prestação de serviço para ganhar uma comissão sobre o rendimento do trabalhador. Isso é uma via de mão dupla. O trabalhador também usa o aplicativo para se conectar aos clientes. Então, a Uber, inclusive, poderia simplesmente cobrar uma taxa, uma mensalidade de passageiros e motoristas que usassem a plataforma. O resultado seria o mesmo, né? A forma de relacionamento também. O desembargador Jorge Fontes, na sessão em que nós julgamos o processo a que me referi no início, na terceira turma, cunhou uma frase que eu considero bem pertinente e gostaria aqui de reproduzir, que, a meu ver, representa bem essa relação de coordenação em simbiose, entre aspas. O motorista de Uber trabalha com o aplicativo e não para o aplicativo, fecha aspas. Também não vejo como se possa extrair a figura do empregador que controla o empregado, com base no artigo 6º da CLT, que é um dispositivo que, com a redação atual, fez uma atualização para dizer que a subordinação também pode ser exercida por meios telemáticos e informatizados, mas isso, evidentemente, depende da existência da subordinação com o seu conceito de comando, organização, controle, supervisão. Como disse o doutor Rodrigo, muitas empresas têm suas plataformas tecnológicas, mas elas não são todas iguais. Tem empresas, como o banco, que tem sua plataforma tecnológica e os seus empregados trabalham usando esse instrumento de maneira subordinada. E outras empresas não funcionam do mesmo jeito. Então, cada caso tem que ser analisado de acordo com suas peculiaridades. Também gostaria de dizer que não vejo na existência de um código de conduta da Uber que aplicava a motoristas e passageiros a figura do regulamento de empresa, um código que estabelece compromissos de não discriminar passageiro, não dirigir embriagado, respeitar as regras. Para mim, são orientações e exigências presentes em qualquer contrato entre pessoas físicas ou jurídicas. Também a avaliação que o motorista faz do passageiro, e do passageiro, a avaliação do passageiro para o motorista, e a possibilidade de descredenciamento em caso de violação contratual não pode ser confundida com o poder disciplinar. Trata-se de regras de segurança para a própria população, e contratos de qualquer tipo têm hipótese de rescisão, né, por variados motivos. Então, eu concluo esse tópico dizendo que não vejo subordinação nessa relação entre motorista de aplicativo e, no caso, a Uber, que foi o caso concreto que nós apreciamos na turma. O que eu vejo nessa relação é um trabalho autônomo. Agora, identifico elementos da chamada parasubordinação. Muito antes do surgimento dessas tecnologias disruptivas de hoje em dia, a doutrina já mencionava a figura do trabalhador parasubordinado. É um trabalhador que atua muito mais no regime de coordenação do que de subordinação jurídica. É uma figura, o trabalhador parasubordinado, que se encontra no meio do caminho entre o trabalho autônomo e o trabalhador, ou trabalho subordinado. Amaury Mascaro Nascimento já abordou esse tema, anos atrás. Gostaria apenas de invocar aqui um trecho do magistério do professor Amaury. Abre aspas, a parasubordinação se concretiza nas relações de natureza contínua, nas quais os trabalhadores desenvolvem atividades que se enquadram nas necessidades organizacionais do tomador de serviço, contribuindo para atingir o objeto social do empreendimento, quando o trabalho pessoal dele seja colocado de maneira predominante à disposição do contratante de forma contínua. Fecha aspas. Então, os caracteres da parasubordinação são continuidade, pessoalidade, coordenação e independência econômica. Essa noção de parasubordinação, a meu ver, se encaixa muito mais esse pessoal do aplicativo do que a subordinação empregatícia que alguns veem nessa relação. O trabalhador se engaja numa atividade econômica de transportar passageiros por intermédio de um aplicativo tecnológico que o conecta aos clientes com frequência, remuneração e obtenção de benefícios mútuos. Isso tudo representa, a meu ver, as ideias de coordenação, continuidade, pessoalidade e dependência econômica. Cito o exemplo, inclusive, do representante comercial, que hoje, ou há muito tempo, tem sua atividade regulamentada pela Lei 4.886. O professor Amaury Mascaro Nascimento, inclusive, menciona o representante comercial como um exemplo do que seria um trabalhador parasubordinado.
ele está engajado na atividade empresarial, anota os pedidos dos clientes, transmite para a empresa, trabalha com pessoalidade e continuidade, recebe remuneração, mas não é subordinado. Então, não é empregado seletista. É um trabalhador autônomo com elementos de para-subordinação. Mas, no caso do representante comercial, ele teve a sua atividade reconhecida e regulamentada por lei. Inclusive, há elementos interessantes na Lei 4886. Ela impõe obrigações ao representado de informar do representante, informar o representado sobre o andamento dos negócios, o dever de atuar conforme o contrato, não permite que o representado dê descontos não autorizados, que o representante dê descontos não autorizados pelo representante, inclusive prevê a possibilidade de rescisão do contrato em caso de desídia no cumprimento das obrigações contratuais pelo representante. É uma situação que, por sinal, no meu ver, guarda certa semelhança com a baixa taxa de avaliação do motorista de Uber. Mas nada disso transforma o representante comercial em empregado seletista. Então, não vejo como se possa enquadrar o motorista de aplicativo como empregado seletista diante dessas particularidades dessa relação de trabalho. Ainda que haja alguns elementos de para-subordinação. E na falta de regulamentação legal, essa relação entre o motorista de Uber cai na vala comum do trabalho autônomo. Eu sei que alguns ou muitos defendem o alargamento do campo de incidência da legislação trabalhista para que se alcance situações como o trabalhador para-subordinado. O juiz, então, faria apenas uma interpretação ampliativa da ideia de subordinação, do conceito de subordinação, para alcançar o para-subordinado. Mas, com todo respeito, eu acho que isso não pode ser feito por decisão judicial, porque a CLT cuida só da figura do empregado subordinado. Acho que cabe ao legislador, sim, fazer essa escolha. Simplesmente estender a proteção da CLT a esse pessoal de trabalho sob demanda, ou então criar uma regulamentação específica para eles, como aconteceu com os representantes comerciais. Essa opção é a que me parece mais acertada. E esse ponto me leva à parte final da minha exposição, é justamente sobre que tipo de direitos ou quais direitos devem ser reconhecidos aos trabalhadores de aplicativos. Eu vejo um certo paralelo entre este momento em que nós estamos vivendo e os primórdios da Revolução Industrial. A gente lia nos livros de direito do trabalho que não havia normas trabalhistas para regular a relação de emprego e a exploração era muito grande do trabalho humano. E as primeiras normas tratavam, por exemplo, de limitações da jornada, 12 horas por dia, coisas desse tipo, né? É aquela história, como disse lá Cordero, entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então, guardadas as devidas proporções, hoje temos essa realidade dos trabalhadores de aplicativos, que ainda não foi regulamentada por lei, e por causa disso a prestação desse serviço é orientada apenas pela necessidade ou pela ganância de cada um. A lei nasce do fato social e essa realidade nova está reclamando uma providência legislativa, de que às vezes o ser humano precisa ser salvo dele mesmo. Por isso é que os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Sem regulamentação legal, o trabalhador de aplicativos pode se engajar na sua atividade por muitas horas seguidas e até durante o dia todo e aceitar as condições contratuais oferecidas pela plataforma, ainda que não sejam muito justas. Atualmente, em termos de direitos legais, o que a gente pode fazer é o enquadramento desses trabalhadores de aplicativos como contribuintes individuais à Previdência, porque eles exercem atividade econômica, então tem que se inscrever, mas não mais, os direitos que lhes cabem são aqueles oferecidos no contrato, né, que constam do contrato que eles firmam. Então, diante dessa situação, eu considero fundamental que o legislador faça a regulamentação para dar mais dignidade a esses trabalhadores e também para evitar esse tratamento diferente que pode ser dado pelo judiciário a depender do entendimento de cada juiz. E, como não se trata de uma relação de emprego, esse tipo de trabalho deve merecer, a meu ver, um tratamento intermediário entre o profissional autônomo e o empregado comum. Eu fiz um breve levantamento junto ao Congresso Nacional e vi que já existem cerca de 20 projetos em tramitação sobre o assunto. Um dos mais conhecidos é adaptado à Tábua do Amaral, o projeto de lei 3748 de 2020. Em linhas gerais, ele segue essa posição de regulamentar esse trabalho como uma figura jurídica nova, inserindo no meio termo entre autônomo e o seletista, denomina trabalho sob demanda, que seria aquele em que os clientes contratam a prestação de serviço diretamente com a plataforma de serviço sob demanda, que, por sua vez, apresenta proposta para a execução do serviço para um ou mais trabalhadores. Esse projeto prevê também proteção previdenciária mais específica,
estabelece direitos mínimos, exemplo de piso salarial horário, que já engloba o equivalente a 13º de férias, seguro-desemprego, salário maternidade, atendido a certas condições, e também exige que as regras e os incentivos criados pelas plataformas previnam o trabalho em condições de fadiga, previnam repercussões negativas na saúde e segurança dos trabalhadores e previnam também consequências sociais e ambientais negativas. Não há espaço aqui, hoje, para aprofundamento do exame desse ou de outros projetos legislativos. No entanto, me parece que o caminho correto a ser trilhado é esse. E eu torço para que o Congresso Nacional consiga criar uma boa legislação que atenda aos interesses tanto dos trabalhadores quanto das empresas com quem eles se relacionam e, com isso, ao fim e ao cabo, atenda ao interesse público. Era o que eu tinha a dizer e agradeço a atenção de todos. Obrigado, desembargador Rildo Brito. Foi excelente a sua exposição, né? Enriqueceu as nossas reflexões, os pontos de vista, como eu mencionei, não necessariamente são convergentes, na verdade é muito interessante para quem está assistindo que sejam bem divergentes, porque aí o debate se torna mais atraente para todos. E agora eu passo a palavra, né, para o ministro Alexandre Ramos, poder dar a sua visão, uma visão mais global, né, partindo de Brasília, porque o Tribunal Superior ele tem essa missão institucional de acompanhar essa polêmica, ter uma visão de um país continental como o Brasil é algo extremamente difícil, né, ministro? Então, passo a palavra ao senhor para o senhor poder tentar expor aí quais são as suas ideias a respeito do assunto. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Primeiramente, meu muito boa noite a todos. Eu não poderia, sem antes agradecer ao desembargador Leonardo Pacheco, diretor da escola, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores do tribunal, cumprimento o juiz auxiliar Fábio Gomes, na pessoa de quem cumprimento todos os juízes de primeiro grau, cumprimento meus queridos colegas de exposição, a professora Ludmila Abílio, parabéns pela brilhante apresentação e contextualização sociológica, ao procurador Rodrigo Carelli, também pela erudita e atual exposição, também o desembargador Rildo Brito, que faz uma análise pormenorizada dos aspectos jurídicos do trabalho por uberização. Cumprimento aqui, dando um abraço especial ao meu querido amigo e colega da 4ª turma, ministro Caputo Bastos, que já me avisou que está assistindo essa exposição pelo YouTube. Muito bem, indo direto ao ponto, o trabalho por uberização, esse modelo de trabalho, de fato, exige uma análise multidisciplinar. Eu não vejo que o direito do trabalho, e não reduzindo o direito do trabalho a CLT tão somente, não corre o risco de uma extinção, de uma superação, mas deve, de fato, adaptar-se, com certeza, aos novos tempos. Eu vou pontuar algumas premissas da minha breve exposição, dizendo que, primeiro, o direito do trabalho, as regras infraconstitucionais existem para dar efetividade às promessas constitucionais da valorização do trabalho, do trabalho social, da dignidade da pessoa humana, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da erradicação da pobreza, entre outros princípios constitucionais. Para tanto, entendo que o texto jurídico deve ser entendido a partir do seu contexto. Não há como o ordenamento jurídico ser fechado, ter uma textura fechada às demandas que a própria sociedade faz da sua interpretação, da sua alteração, da sua superação e assim por diante. Um outro aspecto muito importante de pontuar é que o contrato de trabalho, a lei já diz isso, a CLT já diz isso, corresponde à relação de emprego. Ou seja, as relações jurídicas são classificadas em relações reconhecidas pelo direito, assim como a relação de trabalho o casamento e essas relações reconhecidas existem independentemente do próprio direito, daquelas relações que são constituídas pelo direito.
Por exemplo, uma relação tributária, previdenciária, só existe porque o direito assim dispõe, e de forma que os seus elementos configuradores estão somente na norma, ao contrário das relações reconhecidas como é a relação de trabalho. Não há dúvida, não precisamos perder tempo com isso, que estamos diante de um novo cenário das relações de trabalho, o que estamos rotulando como a quarta revolução industrial, e não há tempo aqui de fazer, ainda que resumidamente, uma evolução histórica, mas o que há de diferente nesta quarta revolução industrial é que ela não altera somente o modo pelo qual o ser humano exerce o trabalho, transformando elementos da natureza para atender suas necessidades concretas e criadas. Esta quarta revolução industrial altera, inclusive, o conceito do que é ser humano, do que é ser um ser humano. Porque nós temos não só o trabalho por plataformas, nós temos internet das coisas, inteligência artificial, que daqui a pouco, conjugada com a computação quântica, gerará um admirável mundo novo, cujos limites nós desconhecemos totalmente ainda hoje. Nós temos já uma popularização da impressão 3D, que pode gerar, inclusive, uma superação da própria indústria, né? Porque aí o produto vai ser impresso na própria casa do consumidor. Pode ser algo ainda meio impactante, mas hoje já existe impressão com material orgânico ou semi-orgânico, digamos assim, né? Impressão de órgãos para o ser humano, e também edição de genoma, exoesqueleto. Nós temos, enfim, uma revolução que altera, de fato, não só como nós fazemos o trabalho, mas a própria ideia do que é um ser humano. Focando no trabalho em plataforma, que é o que nos interessa aqui, eu falo que não são só os trabalhos realizados pelo Uber ou por esses aplicativos de transporte. Nós temos aqui uma espécie de uma inovação do que seria aquele antigo mural que aproximava, né, quem gostaria de prestar um serviço com aquele que gostaria de receber o serviço. Um pressuposto muito importante, aqui me aproprio da fala do desembargador Rildo, é que, de fato, é preciso garantir trabalho digno também aos trabalhadores por plataforma. Mas esta é uma função, me parece, que é do poder legislativo estabelecer quais são as premissas, quais são as regras que vão reger esse tipo de relação. Numa sociedade democrática, é o meu ponto de vista, só toma decisão política quem é eleito, e o judiciário deve fazer principalmente controle de legalidade, ainda que isso, claro, dê margem a algumas interpretações normativas. Enquanto não vem uma legislação específica, tenho muita preocupação de uma tendência de se reduzir a complexidade da realidade exclusivamente a CLT, como se a CLT fosse o único meio de garantir dignidade ao trabalhador. E não é, sabemos que não é. Porque quando nós falamos em uberização, nós não estamos falando, de fato, só no trabalho por plataforma. Nós temos hoje trabalho, por exemplo, de plataformas de serviços médicos, que por geolocalização, especialidade, essas plataformas aproximam aquele prestador do serviço médico, o enfermeiro, o cuidador, o fisioterapeuta, enfim, todas as categorias médicas, daqueles que demandam. Seria possível sustentar que esses profissionais da saúde que disponibilizam os seus serviços em plataforma pudessem ser empregados da plataforma? Eu tenho muita dificuldade de entender desta forma, fazer este processo de subsunção desta realidade com a descrição normativa.
Até mesmo nos motoristas de Uber, é importante reconhecer que não é uma novidade propriamente dita. Talvez a novidade seja a plataforma digital em si, mas lembrem do que era, por exemplo, o radiotáxi, se não uma forma de uma certa plataforma, talvez analógica, intermediar o motorista com o passageiro, exatamente repassando para um conjunto de taxistas uma certa demanda que ocorria na rua tal, no bairro tal, e aquele que estivesse mais próximo poderia pegar o rádio e dizer, olha, eu atendo, aqui é o motorista número tal, estou indo recolher este passageiro e assim por diante. Claro que a tecnologia facilitou toda esta dimensão. Uma notícia interessante, que já não é recente, que há um aplicativo também, inclusive uma espécie de Uber, de goleiro para partidas amadoras. Há uma plataforma nesse sentido. Por quê? Porque quando o pessoal do trabalho se reúne para jogar, bater uma bola, ninguém quer ir para o gol. Então, há um aplicativo que se demanda um goleiro que se apresenta naquele horário, exerce a função de goleiro, recebe por aquilo e depois, evidentemente, fica à disposição para outros chamados. Talvez aí um trabalho, como a professora Ludmila falou, on demand, né, que é algo que acontece não só no trabalho, mas em outros aspectos. Agora, imaginem também a figura de um jornalista que, independentemente do motivo, tenha saído do seu veículo impresso e tenha, por exemplo, começado a veicular o seu trabalho numa rede social. E, claro, conforme a visualização, ele começa a ser remunerado pela plataforma, começa a ser patrocinado. Nós poderíamos dizer que esta realidade se enquadra no perfil da CLT. Com todo respeito às opiniões em contrário, tenho muita dificuldade em assim entender. E vejam, hoje algo absolutamente abrangente, os YouTubers, os influenciadores digitais, são pessoas que se dedicam a produzir conteúdos para gerar engajamento, gerar visualização e são remuneradas, patrocinadas por isso. Seria possível dizer que os YouTubers seriam empregados da plataforma YouTube? Também tenho sérias dificuldades em, assim, compreender. E aí nós podemos estender isso para o TikTok e uma série de outras plataformas que estão presentes. Uma outra ideia que acho que precisa ficar muito claro é que o mercado de trabalho não é um mercado fechado hermeticamente. Ele decorre, evidentemente, da tecnologia, é alterado pela tecnologia, mas há uma forte demanda do mercado consumidor. Porque, vejam, alguém tem dúvida de que, muito em breve, nós teremos a extinção dos trabalhadores bancários? E, claro, foi falado, né, o procurador Rodrigo mencionou isso, a utilização de internet banking, mas isso é só uma demanda que vem da alteração dos meios de produção? Isso não vem também de uma demanda para facilitar a própria vida do usuário? Quer dizer, muitas vezes os mais ferrenhos críticos desse tipo de plataforma, que gera realmente uma extinção de postos de trabalho, talvez outras serão criadas, eu não sei se existe um gap, o time é substituído imediatamente, mas, enfim, que existe uma transformação, não há dúvida que sim. Às vezes, os mais ferrenhos críticos desse tipo de comportamento são aqueles que utilizam também internet banking, Uber, iFood, enfim. E não há uma crítica nisso. É legítimo que o consumidor busque a sua comodidade. Eu não pensaria que seria razoável eu ter um boleto com código de barras e fosse a uma agência bancária, enfrentasse uma fila para pagar um boleto, quando ele já vem. Eu posso escanear o código de barras pelo meu celular, ou, inclusive, ele já vem apresentado, inclusive, na aba DDA. Enfim, eu acho que são posturas legítimas de se entender de que há uma demanda, um diálogo do mercado de trabalho também com o mercado consumidor.
Me parece aqui que nós precisamos, de novo, destacar que a relação de trabalho é uma relação reconhecida, tem um diálogo muito próximo com a realidade. E nós sabemos que toda vez que o direito entra numa briga com a realidade, acaba tomando uma surra muito feia. Entrando nessa nova economia da qual se fala, a gig economy, é importante também pontuar um outro aspecto que influencia nessa alteração das relações de trabalho, que é o perfil, talvez até psicanalítico, do trabalhador atual, dessa nova geração Y, que é uma geração diferente da geração do pós-guerra, de toda aquela estrutura fordista, taylorista da organização do trabalho, enfim, com as suas características vinculadas ao momento histórico. Hoje nós vivemos um resgate, uma valorização da autonomia da vontade. Essa é uma demanda das pessoas. Notem o que ocorre, por exemplo, com os meios de comunicação. Ninguém mais quer ser passivo de notícia, consumir, ler um jornal. As pessoas querem participar, dar a sua opinião, ainda que superficial, lendo só a manchete, mas, enfim, há uma necessidade das pessoas em participar, em dizer o que querem, como pensam, enfim, isso explica uma série de comportamentos. Eu tenho convicção de que esta valorização da autonomia da vontade é um verdadeiro espírito do nosso tempo. E vejam que isso não passa à margem da produção legislativa. A lei aprovada pelo Congresso Nacional, que representa a vontade social, claro que nós não somos ingênuos em achar que há uma correia de transmissão absoluta, há interesses de todas as ordens, mas, enfim, a democracia é isso. O Congresso tem aprovado uma sequência de leis que revalorizam a autonomia da vontade. E para não ir muito longe, eu trago o próprio Código de Processo Civil de 2015, que, além de fortalecer a autocomposição, a própria autonomia da vontade, traz uma figura inédita, que é o negócio jurídico processual. Norma de processo sempre foi norma de ordem pública, indisponível pelas partes. E o novo CPC, nessa nova perspectiva, inaugura, contempla um mecanismo de autonomia da vontade. Essa lei é de 2015. Ainda em 2015, nós temos a lei da arbitragem e a lei da mediação, a nova lei da mediação, fortalecendo tanto a autonomia da vontade que passou a incluir, inclusive, o poder público, que antes também era normalmente proibido de dispor sobre o interesse coletivo. Uma legislação fundamental ainda de 2015 é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto quebra o paradigma da lei anterior, dando uma total autonomia para a pessoa com deficiência, para definir família, sexualidade, reprodução. Isso está assegurado na lei e reflete esse sinal dos tempos. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. Não há dúvida, apesar das críticas que se possa fazer, de que é uma legislação que ressignifica a autonomia individual e coletiva da vontade, e os vários dispositivos refletem muito bem isso. A lei de 2019, a lei da liberdade econômica, também um resgate quanto a isso, a emenda constitucional 103, a reforma previdenciária, tentou, ainda não conseguiu, mas há uma tendência de superar o regime de repartição para um regime de capitalização, ou seja, cada trabalhador, cada cidadão, cada empresário fará a própria poupança no seu próprio CPF. Isso não foi ainda contemplado pela reforma previdenciária, mas há uma tendência nesse sentido. Vejam que nem o direito penal passou imune a esta tendência. O pacote anticrimes, aprovado em dezembro de 2019, prevê o plea bargain, ou seja, o acordo de confissão de culpa e negociação de pena. Aqui também
uma ressignificação da autonomia da vontade. Hoje, percebemos com muita clareza que tudo isso tem gerado verdadeiros movimentos identitários. Ou seja, não há como negar que hoje as pessoas têm muito mais demanda por participação, por manifestar vontade, enfim, e a vida é isso, tomar decisões acertadas ou equivocadas, aprender com os erros e ir evoluindo, e eu acho que a sociedade brasileira ainda precisa dar muitos passos nesse sentido. Um outro aspecto também que eu gostaria de destacar é que, claro, a jurisprudência começa a se manifestar, porque ao judiciário não é dado deixar de analisar a lide por inexistência de lei, né, desembargador Rildo? É preciso que o judiciário diga o direito, utilizando, se não há norma expressa, a analogia, a integração de normas, uso de princípios e por aí vai. Mas hoje nós temos um outro instrumento para informar a atividade jurisdicional, que é a observância das teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal, sejam aquelas fixadas em controle concentrado, ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, ou mesmo temas de repercussão geral. E o Supremo já tem algumas ideias, algumas razões que informam suas decisões nesse aspecto. Primeiro eu trago o tema vinculante com eficácia erga omnes de repercussão geral, o tema 967, que trata exatamente do transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo, e claro que aqui o se discutia era o limite do administrador municipal em proibir ou restringir esse tipo de atividade para a preservação do serviço por taxistas. E o que o Supremo entendeu? Que é contrário ao regime da livre iniciativa e da livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos. E quais foram as premissas, a ratio decidendi que informa essa tese? Expresso que está na própria ementa do acórdão do leading case. Primeiro, trata-se, afinal, de uma opção que privilegia a livre iniciativa, a livre concorrência, incentiva a inovação, tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e meio ambiente, protege o consumidor e é apta a corrigir as deficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio de fato, e fixa a tese a partir dessas premissas. Outra decisão que orienta também o modo do Poder Judiciário definir essas questões foi o que foi decidido na ação direta de constitucionalidade 48, que trata da lei do transportador autônomo de cargas, que numa comparação de situações muito mais próxima do Uber do que a própria CLT o é. Porque o que o Supremo diz que é constitucional essa lei, que não há uma relação de emprego, que há uma relação de caráter comercial e a competência não é da Justiça do Trabalho. Quer dizer, foi isso que a tese fixou. E a tese expressamente traz como ratio decidendi o seguinte, abro aspas, a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego, a confirmar aquilo que dizia no começo, de que a preservação do trabalho digno não se dá tão somente pela CLT. Há outras formas jurídicas de que isso aconteça. E observar essas teses vinculantes do Supremo, que se manifestam, ou se sustentam, inclusive, pela ratio decidendi, me parece que é preservar dois outros princípios constitucionais fundamentais para concluir. Primeiro, o princípio da isonomia. Toda vez que o judiciário estabelece uma regra, quebra a expectativa legítima de que a relação seria desenvolvida daquela forma, quebra a isonomia.
que é uma promessa originária do próprio ordenamento jurídico. E quebra também o princípio da liberdade das pessoas, dos cidadãos, das empresas, de tomarem as suas decisões nas relações jurídicas informadas pelas regras estabelecidas a priori e que não possam ser mudadas, por melhor que sejam as intenções, durante ou depois a relação estar constituída. Para concluir, o tema é muito extenso e o tempo muito curto, me parece que nós temos aqui uma crise que o judiciário não tem, como disse, a possibilidade de negar intervenção, mas a crise, e me aproprio aqui de um conceito da medicina, é aquele momento que vai definir a evolução da patologia, e essa evolução pode ser para melhor ou para pior, depende do tratamento, do prognóstico que se faça. Acredito no projeto constitucional de uma sociedade livre, justa e solidária, acredito no valor social do trabalho, acredito numa sociedade em que todos tenham a possibilidade, não garantia, de ser feliz, e isso só se dá numa sociedade solidária. O direito do trabalho não deve se ater tão somente ao trabalho subordinado. Desembargador Rildo desenvolveu isso com muita propriedade. É preciso abranger para o trabalhador parasubordinado, outras formas de trabalho, mas não reduzindo tudo tão somente à categoria da CLT. E acho que a boa notícia é que nós estamos evoluindo, por mais que a gente possa fazer crítica a este contexto, se olharmos há 10 anos, há 30, 40 anos, nós estamos hoje numa realidade muito melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Alexandre Ramos. Mais uma brilhante exposição. Então, nós vimos aqui que pela erudição, pelo brilhantismo, pela ampla gama de opiniões bem fundamentadas, talvez o debate tenha deixado mais dúvidas do que certezas, né? E isso é muito comum de acontecer em temas como esse, onde nós vemos, como disse o ministro, uma crise que, na verdade, é a ponta do iceberg, né? E o judiciário, né, diante dessas crises sociais, acaba se tornando uma enorme panela de pressão e cabe, de fato, ao Congresso, institucionalmente ao Congresso Nacional, né, de se debruçar sobre esse tema e tentar aliviar um pouco esse problema, regulamentando, direcionando um pouco os caminhos para que haja, de novo, um distensionamento nesse tipo de relação de trabalho tão controvertida. Bom, diante do tempo, né, do adiantado da hora, eu vou pedir perdão, desculpa aos nossos espectadores, eu vou selecionar algumas perguntas, infelizmente não vai dar para ler todas, mas algumas outras serão repassadas posteriormente aos debatedores, né? A primeira pergunta que eu faço aqui vem de um servidor aqui do TRT da Primeira Região, do Luciano Gabriele, e eu a direciono até para a professora Ludmila. Ele pergunta sobre a questão da quarta revolução industrial e da possibilidade, de um futuro muito próximo, de substituição do trabalhador uberizado por algoritmos, por inteligência artificial, por robôs, por sistemas, e que, nesse sentido, esses trabalhadores não seriam trabalhadores temporários, né? E a inteligência artificial acabaria dominando esse segmento dessas plataformas digitais. Peço só, por favor, para todos os debatedores que sejam breves nessas respostas, porque a gente só está numa rodada muito rápida aqui para tentar fazer uma interação com o público. Por favor, professora Ludmila. Agradeço a questão do Luciano. Essa é uma questão que atravessa, né, o desenvolvimento capitalista, a permanente ameaça, né, da desnecessidade do trabalho, né? E a gente, dos anos 70, se falou na sociedade pós-industrial, que as tecnologias da informação iriam acabar com a necessidade dos trabalhadores, e o que nós vimos em realidade foi uma enorme expansão do setor de serviços, né, que inclusive repôs as lógicas do taylorismo para outras esferas não imaginadas, né, e talvez nós estejamos
enfrentando novamente esse dilema, né? Por um lado, a substituição de trabalhadores, por outro, a expansão de formas cada vez mais degradadas e precarizadas de trabalho, né? Inclusive, a inteligência artificial de inteligente tem muito pouco, né? Há um autor que eu recomendo muito a leitura, Antônio Casilli. Ele está na França, mas ele está na França, mas se eu não me engano ele é italiano. Que vai nos mostrar toda uma multidão de trabalhadores invisibilizados, né, que estão organizados hoje globalmente por meio de empresas que também vão monopolizando essas formas de exploração e que são fundamentais para a própria produção dessa inteligência artificial. Quer dizer, essa automação plena, ela necessita de trabalho humano, né? Inclusive nós aí, quando para entrarmos aqui numa plataforma, clicamos onde tem foto de semáforo, nós estamos realizando uma série de trabalhos que nem são experienciados, né, como trabalhos, mas que se realizam permanentemente, né, como um fluxo de informações que vão ensinando, vamos dizer assim, essa inteligência a funcionar. Por fim, para não me alongar, eu acho muito interessante que, quando nós tivemos a greve, né, desses trabalhadores tão livres, né, intitulada Break dos Apps, né, que simplesmente se organizaram como trabalhadores uberizados, demandando tarifas mais justas, formas de controle mais justas, fins de bloqueios indevidos sobre seu trabalho, né? Quando nós tivemos o break dos apps, vejam que nome interessante, break dos apps, né? O freio nessas formas tão despóticas que nós estamos enfrentando de controle do trabalho. Na mesma semana, o iFood soltou uma notícia, né, que já estava testando a entrega por drones. Nós estamos muito longe da consolidação dessa entrega, né, muito longe dessa possibilidade, mas ela opera permanentemente como uma ameaça, né, que pressiona ainda mais as formas de degradação e de intensificação da exploração do trabalho. Então, claro que sim, nós veremos profissões desaparecerem, nós veremos uma série de processos de automação, mas não vamos perder de vista essa multidão de trabalhadores invisibilizados que corre junto com esses processos de desenvolvimento tecnológico. Agradeço a pergunta do Luciano. Obrigado, professora Ludmila. Mais uma pergunta aqui que eu vou encaminhar agora para o procurador Rodrigo Carelli. Eu vou retirar o desembargador Rildo e o ministro Alexandre de uma saia justa, porque a pergunta envolve a perícia dos algoritmos. É um tema que está judicializado, então houve uma decisão aqui do TRT do Rio, inclusive da nossa desembargadora Raquel Maciel, e, em seguida, agora houve uma liminar, se não me engano, do ministro Douglas Alencar, no sentido contrário em relação à perícia de algoritmos para a aferição da subordinação por algoritmo. Então, eu queria saber do procurador Rodrigo Carelli qual a opinião dele a respeito dessa perícia, né, se ela é interessante, se ela é eficaz, para responder a pergunta dos nossos espectadores. Muito obrigada pela pergunta. Também eu esqueci de mencionar também que foi, junto com a Raquel, a juíza Cissa Biasoli também participou da pergunta. Ok. Essa pergunta ela tem duas dimensões de que podem ser respondidas. A primeira dimensão é, na linha, como a professora Ludmila falou no início, e que eu também falei, o algoritmo hoje ele é esse emissor de ordens para os trabalhadores. E justamente por organizar o trabalho, ele não pode ser secreto. Não existe o regulamento de empresa secreto. Então, por isso que tanto a justiça holandesa determinou a abertura do algoritmo para os trabalhadores, como a lei da Espanha, a lei mais moderna do mundo, que aconteceu agora, ela libera aos sindicatos, então, conhecer o algoritmo. Isso é essencial na vida democrática. O direito de informação precede o direito da negociação. Sem informação não há negociação.
né, ministro? Sem informação não há possibilidade de autonomia da vontade, se você não conhecer os termos. Então, os trabalhadores como podem ter autonomia da vontade se eles não têm a mínima informação sobre qual tipo de trabalho, quais as condições que ele está enfrentando, e ele vai descobrindo aos poucos. Então, isso não é autonomia da vontade quando você não tem informação. Autonomia da vontade individual ou autonomia da vontade coletiva, no caso dos sindicatos. Essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão é no processo, né? No processo, você cercear o direito de defesa de alguém com base num suposto possibilidade de vazamento pelo perito indicado ou pela parte, me parece aí que foi uma violação frontal ao princípio constitucional da ampla defesa. A pessoa não pode apresentar a prova de que ele tem razão em uma disputa jurídica, né? Então, isso daí tem essa dimensão processual que, por uma possibilidade de vazamento do algoritmo, gente, é como se fosse algo também um segredo. É por isso que fica esse negócio do segredo do algoritmo, essa coisa do determinismo tecnológico e desse fantasma da tecnologia que vem desde Aristóteles, né? Esse mito da substituição da máquina, o mito da máquina, a substituição do homem pela máquina. Aristóteles já falava isso lá atrás, mas, como disse a professora Ludmila, isso veio forte em 1970 e volta sempre. As máquinas vão substituir, nunca substituem. O que acontece é que as condições se tornam mais precárias porque o conhecimento dos trabalhadores é apreendido pela máquina e o trabalho se torna mais precarizado e menos remunerado, mais mal remunerado, pior remunerado. A grande questão nesse ponto do algoritmo é isso. O algoritmo, em uma sociedade democrática, ele não pode ser secreto. Muito obrigado, Rodrigo. Agora eu encaminho uma pergunta para o desembargador Rildo, foi feita pelo nosso espectador Murilo Carvalho, né? Ele pergunta como apurar objetivamente o ônibus contraente em contrato de adesão na medida em que você tem uma adesão unilateral aos termos pré-estabelecidos. Bem, o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Eu não vejo qual é a surpresa do nosso colega, porque o contrato de trabalho incide automaticamente com todas as suas normas legais no momento em que ele se inicia. Então, é um contrato de adesão. E nem por isso o ônibus contraente deixa de existir. O que eu falei no início da minha exposição foi justamente isso, é que num contrato de trabalho típico tem que haver esse elemento subjetivo, né? Das duas partes, por sinal. A questão até de boa-fé. Eu quis demarcar bem essa diferença. Não me parece que ninguém se cadastra num aplicativo do tipo Uber pensando em ser empregado. Na minha decisão, fiz até uma reflexão. Seria o emprego mais fácil do mundo de se conseguir, né? A população inteira que tem habilitação para dirigir o automóvel, basta se cadastrar no Uber ou em aplicativos similares, e aí, num passe de mágica, seria um empregado. Pronto, a CLT incide automaticamente. Seria até... Eu fiz essa reflexão no voto, por isso que eu estou repetindo aqui. Seria quase uma forma de se acabar com o desemprego no planeta Terra, pelo menos para todo mundo que tem uma habilitação. Então, acho que esse aspecto é fundamental. Ninguém se inscreve para ser empregado, ele vai ali para trabalhar como autônomo ou com elementos de parasubordinação. Então, esse elemento subjetivo existe, embora não esteja na lei, mas isso é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Então, todo contrato tem que ter, saber o que é que o sujeito quer na hora que assina um contrato, né? Obrigado, desembargador Rildo. E, por fim, eu pergunto ao ministro Alexandre Ramos, diante da repercussão, né, a repercussão social, jurídica, econômica, né, uma transcendência
a toda prova diante do tema da uberização do trabalho, se há algum movimento no TST, né, se já existe essa perspectiva de um julgamento de um recurso de revista repetitivo, né, para que haja, como o senhor mesmo mencionou na sua exposição, algum precedente vinculante que gere um pouco de estabilização nessa controvérsia que está bastante acirrada, quente, entre os tribunais regionais brasileiros. A pergunta é muito oportuna, doutor Fábio, e eu digo que não existe ainda esta intenção do TST de, por incidente de recurso repetitivo, de assunção de competência, se definir uma tese sobre o Uber, porque eu acho que é preciso um amadurecimento dessa questão. Eu acredito muito, professora Ludmila, na ação política dos atores sociais e que se deve ocorrer no plano político mesmo, das manifestações, do Congresso Nacional. Tenho muita preocupação quando o judiciário, rompendo um pouquinho do princípio de autocontenção, começa a abraçar um pouco isso, né? Como nós temos percebido na judicialização da política e uma série de outros fenômenos, ainda reconhecendo que nós estamos no século do poder judiciário diante de uma certa precariedade do pacto do Estado moderno. Mesmo porque o trabalho por plataforma tem inúmeras diversidades fáticas, aquilo que mencionamos, o trabalho por Uber, o goleiro por Uber, as plataformas de serviço médico, de entregas de comida, de youtuber, enfim. E não seria prudente, me parece, nesse momento, que o TST pretendesse alguma tese uniformizadora. É preciso que isso seja, de fato, depurado pelos regionais e o TST, na sua função institucional, analisar as divergências entre tribunais regionais diferentes, que tenham interpretado, neste caso, os artigos 2º e 3º da CLT, a partir de uma mesma realidade fática, porque se as premissas fáticas forem diferentes, né, o recurso de revista não se viabiliza, porque é dado ao julgador interpretar e adaptar a lei às particularidades do caso concreto, tanto que há vários julgados do TST que aplicam o óbice da súmula 126, que é aquele óbice que não permite que um tribunal superior de uniformização faça um reexame da dimensão fático-probatória. Então, não há, e isso vai se constituindo por jurisprudência das turmas do TST, e havendo, eventualmente, uma divergência entre turmas do TST, interpretando o mesmo dispositivo a partir de premissas fáticas semelhantes, aí isso vai para a subseção 1 de dissídio individual, que é o órgão dentro do TST responsável pela uniformização interna do Tribunal Superior do Trabalho. Mas isso demanda realmente que as várias turmas se manifestem sobre o tema, emitam suas teses. Isso vai constituindo uma jurisprudência orientadora e pretensamente uniformizadora desse comportamento. E por quê? De uma forma muito rápida, doutor Fábio, para garantir segurança jurídica, seja reconhecendo que se aplica a CLT, seja reconhecendo que não se aplica, reconhecendo que se aplica uma terceira figura, mas que haja segurança jurídica para os atores produtivos, seja para quem trabalha, para quem empreende e para quem investe, porque há uma cadeia dos atores produtivos que precisa ser preservada a partir de uma segurança do ambiente negocial. Perfeito. Muito obrigado, ministro Alexandre Ramos. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Professora Ludmila Abílio, procurador Rodrigo Carelli, desembargador Rildo Brito, ministro Alexandre Ramos. Foi um excelente debate, eu adorei, né? Todas as opiniões muito consistentes, né? Dá bastante para a gente parar aqui e ficar pensando sobre o assunto,
porque, de fato, são muitas nuances, né, muitas abordagens, mas o elemento central é que é um problema que está posto e que, de fato, o protagonista para resolvê-lo deve ser o Congresso Nacional, mas o Judiciário não pode ficar de mãos abanando, né? Mas nossa obrigação, nosso dever institucional é resolver os problemas, é julgar, e isso nós temos feito, e o Ministério Público, obviamente, tomando as iniciativas que ele considera mais adequadas ao Estado democrático de direito. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela gentil participação e até o nosso próximo debate aqui do Justa Questão. Um grande abraço e boa noite a todos.